Finalmente veio ao mundo um filho muito aguardado, que é a mais nova série da HBO, The Last of Us, que é baseado em um dos games mais importantes da minha vida, sem exageros. Seja muito bem-vindo, o meu nome é Lucas e aqui eu falo sobre temas que eu gosto, como filmes, séries, games, livros, entre outros. Eu sempre gostei de filmes, de séries, de games, com essa temática pós-apocalíptica, porque eu sempre gostei muito de entender como que o ser humano reage a determinadas situações da vida, de sobrevivência mesmo, numa realidade que nem sonhamos viver um dia. Mas que hoje, depois de vivermos numa pandemia por mais de 2 anos e que ainda vive entre nós, mas de forma mais controlada, digamos assim, conseguimos ter uma noção real sobre o estrago que uma pandemia pode fazer em nossas vidas. Assistir a série do game que é tão importante pra mim, Ganhando Vida, é algo indescritível. Eu já adianto pra você que eu simplesmente adorei o que eu vi no que foi divulgado até agora. O primeiro episódio de The Last of Us, que teve 1h20 de duração, conseguiu apresentar parte desse universo que já conhecemos no game, inserir os protagonistas e já deixar um gostinho de quero mais no final, principalmente por conta daquela cena icônica dos prédios em ruínas debaixo de uma tempestade à noite, onde Joey, a Ellie e a Tess vão enfrentar no próximo episódio, possivelmente. Ali fica um recado para as pessoas como algo do tipo: se você gostou do que você viu até agora, espera para ver o próximo episódio. Inclusive essa fase desses prédios em ruínas no game é uma das minhas favoritas. Aquele plano sequência do Joey, do Tommy e da Sarah no carro, tentando fugir da cidade, feita toda dentro do carro, é incrível e muito parecida com o game e traz uma sensação de caos e pânico que os personagens estão enfrentando, o que é muito real quando você controla os personagens no jogo. O primeiro jogo, The Last of Us, lançado em 2013 exclusivamente para PlayStation, foi vencedor de mais de 200 prêmios de jogo do ano e conta a história de uma civilização devastada em que infectados e sobreviventes dividem o mesmo lugar e o desafio ali é sobreviver a qualquer custo. Na narrativa a gente conhece Joel, que é um protagonista meio casca-grossa, que é contratado para tirar uma garota de 14 anos, a Ellie, que tem uma personalidade fortíssima, de uma zona de quarentena militar e precisa levar a Ellie para um outro lugar da cidade porque ela é imune à infecção e pode ser a salvação para o fim dessa pandemia. E o desafio do game é atravessar a cidade inteira também, sem morrer. E é justamente isso que vamos ver ao longo da série também. O episódio piloto abordou basicamente 3 capítulos do jogo, o que me deixa ansioso para saber o que vem por aí nos outros 8 episódios. Para quem jogou os games inúmeras vezes, assim como eu, vai sentir uma certa diferença entre o jogo e a série. Porque, obviamente, a série precisa ser pensada de uma forma diferente e nela é possível ter um aprofundamento maior da história dos personagens, na narrativa, enquanto no jogo o foco acaba sendo mais na ação, na exploração, na interatividade, apesar de mesmo assim ter uma história incrível. The Last of Us, pelo menos o primeiro episódio, trouxe de forma maestral o pano de fundo que já conhecemos no game, com elementos adicionais na história que fizeram toda a diferença e fez a gente se apaixonar ainda mais pelos personagens que já amávamos nos games. Gente, às vezes eu cito games porque, caso você não saiba, existem 2 games já lançados sobre The Last of Us. A parte 1 em 2013 e a parte 2 em 2020, bem no auge da pandemia de Covid-19, e é simplesmente uma obra-prima. O primeiro é incrível, mas o segundo é inacreditável de tão bom que ele é. Com um orçamento generoso de 100 milhões de dólares, a mais nova série da HBO conseguiu superar o orçamento de Game of Thrones e conseguiu nos mostrar logo de cara efeitos especiais de primeira e cenas incrivelmente bem dirigidas. Neil Druckmann, que é o co-criador do game, esteve envolvido em todo o projeto da série, o que é incrível, porque ele é um dos caras mais criativos do mundo dos games. Isso fez toda a diferença logo no primeiro episódio, porque nós pudemos ver ali um roteiro consistente e muito fiel à essência do que é visto no game. Se já ficou bom com Druckmann no projeto, ficou ainda melhor com o ótimo Craig Mazin, criador da excelente minissérie Chernobyl, também criado para HBO. Pedro Pascal e Bella Ramsey estão ótimos em seus personagens Joe e Ellie, que são os protagonistas de The Last of Us, e carregam nas costas uma responsabilidade muito grande de não decepcionar os fãs, mas também conquistar as pessoas que nunca jogaram os games. E como uma pessoa que jogou os games, eu posso dizer para vocês que eles estão indo muito bem, aliás, superaram expectativas, eu diria.
E eu vou compartilhar com você algumas coisas que tem na série e não tem no game e vice-versa. O primeiro ponto é no tempo da história. No game, a infecção do fungo Cordyceps se espalhou em 2013, no ano que o jogo foi lançado. Já na série, foi em 2003. E também, logo de cara, vimos uma primeira cena, que é uma entrevista, né, com 2 cientistas, um deles, inclusive, interpretado pelo ator John Hannah, e não tem nos games. Um outro ponto que apareceu no primeiro episódio que não tem no game é a faca que a Sarah encontra na gaveta do quarto do Joel quando vai pegar dinheiro para arrumar o relógio. Eu imagino que ali seja um item importante que a gente vai entender um pouco melhor nos próximos episódios. Um outro ponto é a aparência dos personagens. Do que vimos até agora, inclusive nos trailers, os únicos atores que não se parecem fisicamente com os personagens dos games são a Sarah, a filha do Joe, né, interpretado por Nicole Parker, a Bella Ramsey, que faz a Ellie, o Gabriel Luna, que faz o Tommy, o irmão do Joe. Mas aqui, só a título de curiosidade mesmo, porque na verdade o mais importante é a personalidade que esses atores incríveis já conseguiram entregar no primeiro episódio. Um outro ponto que até tinha no game, mas ficou um pouco mais evidente na série, é a relação do Joel com a Tess, interpretada pela atriz Anna Torv. Na série tem uma cena que mostra a Tess deitada na cama com o Joel, mas acho que ali foi um certo delírio da parte dele, porque ele estava sob efeito de drogas, de álcool, e a Tess estava presa naquela noite. Quando o Joel vê a Tess machucada no outro dia, a gente nitidamente percebe que há um carinho por ela, mas não sabemos até que ponto isso é uma relação amorosa ou só carnal, né? A gente vai ter que aguardar aí as cenas dos próximos episódios para realmente entender qual que é a relação dos dois. Um outro ponto que não tem no jogo, mas que foi inserida na série, é um presente extra que a Sarah entrega pro Joel no dia do aniversário dele, que é um DVD de um filme, e que foi citado no The Last of Us Parte 2, numa conversa que a Ellie tem com a Dina, onde a Ellie diz que vai assistir com o Joel à noite àquele filme. Outro ponto é aquela cena em que o Joel, o Tom e a Sarah estão fugindo da cidade e eles sofrem um acidente depois que a parte de um avião que caiu atinge o carro deles. Na verdade, no game não é bem assim. No game, um outro carro bate no carro deles naquela confusão toda de todo mundo fugindo da cidade. Se você gosta de assistir as séries dubladas, os fãs brasileiros têm a oportunidade de assistir a série da HBO com o elenco de dubladores oficiais do game da Naughty Dog, que é a empresa que desenvolveu The Last of Us. Então, as mesmas pessoas que dublaram o Joel, a Ellie, o Tommy, a Tess nos jogos também dublaram os episódios da série. Bom, essas foram algumas das minhas comparações do primeiro episódio da série com o game. Ao longo das outras semanas eu pretendo fazer outros vídeos também falando da minha opinião e fazendo um comparativo entre série e game. A título de curiosidade, o primeiro episódio da série ganhou a incrível nota de 9,4 no IMDb e conseguiu 99% de aprovação no Rotten Tomatoes. O que já comprova que a série começou com o pé direito e está no caminho certo para se tornar uma das melhores adaptações de games de toda a história. E eu tenho certeza que caso você não tenha jogado o game, vai entender tudo o que vai acontecer na série. Porque eles estão tendo a preocupação de adaptar a série não só para quem jogou, mas também para quem liga no assunto. Eu confesso pra você que eu tô muito feliz com o que eu vi e estou ansioso pro que ainda vamos ver. Principalmente porque eu sou muito fã dos games. E você? Assistiu ao primeiro episódio da série? O que você achou? Comenta aqui embaixo. Não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos se fizer sentido pra você e ativar o sininho de notificação que tem aqui no canto, porque em breve eu pretendo gravar outros vídeos sobre The Last of Us, um dos games da minha vida. Um beijo e até mais.